E eu volto à Câmara dos Deputados, onde temos mais uma entrevista, agora com o deputado federal Alexis Fontaine, do Partido Novo. Muito obrigado pela sua participação aqui em Os Pingos nos Is, deputado. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Bruno. E boa noite, Ana Paula. Deputado, como é que o senhor explica essa posição do Partido Novo, diferente do governo e da oposição, que fizeram esse acordo, a oposição, para ajudar o governo a que fosse aprovada a regra mais branda para os policiais e o governo ajudando a oposição a aprovar regras mais brandas para os professores? O Partido Novo surgiu com essas bandeiras liberais e agora nessa votação está cumprindo o que reza a sua cartilha, é isso? O que reza a coerência, porque alguém vai pagar essa conta. Eu não sei por que essas categorias têm mais direitos ou mais privilégios que as outras categorias aqui no Brasil. Quem vai pagar essa conta dos professores e dos policiais é a sociedade como um todo. Então, quando a gente começa a fazer essa observação e essa análise, é óbvio que a gente é contra. Não é possível que tenha devolvido integralidade e paridade para os policiais federais e para os professores, novamente, uma redução muito grande na idade mínima e da contribuição. A gente fica sempre perguntando qual que é a categoria que mais sofre no Brasil, porque todo mundo tem uma história triste. Não há, assim, a categoria que não conta uma história triste. O pedreiro vai contar, o cara da forjaria vai contar, o metalúrgico vai contar, o lavrador vai contar, todo mundo conta. Mas essas duas categorias, até pela força que eles têm aqui, pelo lobby que eles têm, acabam conseguindo privilégios que aí nós não vamos fazer média, não. Nós temos que ser coerentes, porque essa conta vem e quem paga é a sociedade. Bruno Garchagen tem uma pergunta para o senhor, deputado. Deputado, obrigado pela entrevista e parabéns ao Novo pela postura desde o início. O Novo não foi chamado para negociar a liberação de emendas, o Novo se posicionou ao lado da sociedade contra os privilégios. E o que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: a política é um instrumento de negociação, né? Qual foi o principal desafio ou o principal obstáculo enfrentado pelo Novo dentro do parlamento ao se posicionar de forma distinta da maior parte dos partidos que aí estão? Olha, não houve de forma alguma constrangimento, nem fomos criticados de forma pura, porque era coerente, era a nossa posição, todo mundo tinha de forma muito clara. Na questão de chamar para negociação, mesmo se chamasse, não ia adiantar muita coisa. Então, não vão chamar realmente um partido que não vai aceitar negociações ou apoios em função de troca de emendas. O nosso apoio era incondicional, era já um apoio, vou dizer, antes mesmo do Bolsonaro ser eleito, porque era claro que a reforma da Previdência era necessária e urgente para o Brasil para poder acertar as finanças públicas. Então, nesse sentido, não nos chamaram, mas, por outro lado, tivemos uma conversa séria com a liderança do governo, porque não é o fato de que nós não vamos entrar nessa negociata que a gente também não quer estar sabendo das histórias das negociações. Isso é importante, nós não podemos ser excluídos da política. Então, nesse momento, nós até fizemos uma menção hoje de manhã ao general Ramos, que falou: olha, nós queremos estar dentro das conversas, apesar de que o que nós queremos em retorno é o reconhecimento da defesa e do apoio às medidas econômicas tomadas pela equipe do Paulo Guedes. Deputado, Ana Paula Henkel, a nossa atleta olímpica e comentarista Ana Paula do Vôlei, tem uma pergunta para o senhor lá dos Estados Unidos, em Los Angeles. Diga, Ana. Deputado, eu vou sair um pouquinho da esfera do que está acontecendo agora, mas vindo da experiência de agora nessa votação da reforma da Previdência. A gente sabe que a reforma tributária já está aí no radar, tem 2 textos já correndo paralelamente sobre a reforma tributária, que provavelmente será a próxima reforma a entrar aí na esfera nacional e no debate público. Mas o senhor não acha que, vindo dessa experiência do que tivemos e vimos aí na votação da reforma da Previdência, uma reforma política também não seria urgente? Seria. Muito bem observado, mas a próxima reforma é a tributária. É uma reforma diferente, porque ela não tem aspectos ideológicos dentro dela. Os atores vão ser outros, os stakeholders vão ser outros,
vão ser estados, municípios, as atividades econômicas que acontecem na própria sociedade, né? Então, são grupos de interesse como, por exemplo, a área comercial, como a área industrial, de serviços, várias outras atividades. Agora, a reforma política, ela é necessária até para a gente depurar melhor e fazer aquela troca da água contaminada e suja, que começou nessa legislatura. Nós percebemos que aqueles movimentos de rua, aquelas pessoas que estavam na rua, foram eleitas. Eu mesmo fazia parte de um grupo de Campinas que eu criei, que era o Turma da Vassoura, muito ativo. Então tem uma certa troca de água. E agora tem que ter também uma nova troca de água para esse novo pleito agora, né? Esse novo certame que vai acontecer dos municípios, para a gente ter cada vez maior representatividade. Então, é de fato. Mas a tributária agora, Ana Paula, ela é importantíssima, porque é ela a base da economia, é ela que gera o ambiente de negócio. E nós conhecemos que o nosso sistema tributário é um dos piores do mundo. Eu estou muito envolvido nessa reforma, sou empresário, sou usuário que ainda sobreviveu do sistema tributário brasileiro. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Vai ser uma reforma complexa, muito mais longa, porque nós vamos mexer na troca das turbinas do avião Brasil que está em pleno voo. Deputado, nós entrevistamos o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, antes do senhor, ainda hoje nesse programa, e ele minimizou o impacto fiscal dessas regras mais brandas, tanto para policiais quanto para professores, além de mulheres e até homens da iniciativa privada. O que foi debatido aí, até dentro do Partido Novo, a respeito desse impacto? Porque ficou a impressão, com a entrevista do ministro Onyx Lorenzoni, que vai haver, de fato, uma economia aos cofres públicos de mais de 900 bilhões de reais, pelo menos de acordo com as alegações dele. O senhor acredita que essas regras mais brandas desidrataram o texto da reforma da Previdência de uma maneira realmente impactante? O senhor tem alguma estimativa desse impacto? Nós fizemos algumas estimativas, mas tem uma frase do Jack Welch, que era o presidente da General Electric, que ele dizia o seguinte: lucro é uma opinião, caixa é um fato. Então, a economia é uma opinião. Caixa que nós vamos ter que pagar é um fato. A estimativa do Partido Novo é que já foi para o ralo aí uns 250 bilhões com esses privilégios que foram concedidos para essas categorias e mais outros detalhes que estão sendo negociados ainda hoje. Mas é obviamente que esses números, eles são muito difíceis de apurar. Nós estamos falando em bilhões, em 10 anos, numa economia que vai se movimentar, num bicho que está vivo, né? Então, são estimativas que sempre são muito grandes, números enormes. Nós estamos falando aqui 20 bilhões, 80 bilhões, como se fosse pouco dinheiro. O impacto é absurdo. Mas a estimativa que nós fazemos, Partido Novo agora, é que já foi pelo menos aí uns 250. Nós estamos então em 750 bilhões de economias. Bruno Garchag. Deputado, a respeito dos estados e municípios, né? O Novo acabou retirando a proposta de inclusão dos estados e municípios para não atrapalhar a votação da reforma. E como é que vai ser daqui para frente? Vai ser o seguinte, aprovado aqui na Câmara, isso vai para o Senado. O Senado já está acordado de que eles vão reincluir os estados e municípios, mas eles vão criar o que nós chamamos de PEC paralela. Eles não vão incluir na PEC 06, né, para poder voltar as duas para a Câmara. Nesse momento, a PEC que inclui os estados e municípios vai tramitar novamente por uma nova comissão CJ, uma nova comissão especial, onde já foi prometida a relatoria para o Partido Novo. Então foi por isso que nós abrimos mão dessa emenda. E assim a gente dá uma nova chance para os estados e municípios colocarem o seu digital, a sua digital nessa reforma. Porque o que foi muito bem falado pelo Carlos Sampaio é que os governadores do Nordeste, eles queriam o bônus da reforma, mas não queriam o ônus de botar a digital nessa reforma. Então, eles acabaram não apoiando nesse momento. E foi por isso que ela foi retirada, para poder o corpo, né, o texto principal avançar. Então, o acordo é esse que foi feito e dessa forma a gente tenta, no segundo semestre, retornar com essa matéria para tentar reincluir estados e municípios, porque é quase uma insanidade que essa discussão vai começar a correr em todos os 5.500 municípios brasileiros e nos 26 estados. É muito melhor resolver aqui. Agora,
os estados, né, os governadores e os prefeitos têm que botar digital. Não dá para querer ter todo o bônus sem ter o ônus de poder se comprometer. Estamos conversando com Alexis Fontaine, deputado federal pelo Partido Novo, deputado, aliás, aqui de São Paulo. E assim eu complemento a nossa entrevista. Ana Paula, se quiser fazer mais uma pergunta, é só me avisar. Mas eu queria, por curiosidade, inclusive, saber do posicionamento do Partido Novo nas eleições municipais de 2020. Qual é a sua perspectiva? Qual é o que está acontecendo dentro do Partido Novo para se preparar para essas eleições? O Partido Novo, como vocês sabem, ele é um partido pequeno, mas que está crescendo assim exponencialmente em questão de filiados. Mas nós criamos algumas regras para poder dar os passos de forma que a gente consiga suportar o crescimento. Há uma empolgação muito grande e há um medo com essa expectativa de que no crescimento a gente perca o controle e perca os valores principais do Novo. Então, existem algumas regras que as cidades acima de 300 mil habitantes, que tenham pelo menos 150 afiliados ativos, porque nós não usamos dinheiro público, nós não vamos usar dinheiro de campanha, e é bom que seja muito claro isso para todos aqueles que querem ser candidatos do Partido Novo. Nós temos que ter uma governança, estamos num crescimento e todo crescimento tem dores do crescimento e por isso mesmo tem que tomar muito cuidado. Então, talvez ocorra uma frustração de que nós não vamos ter candidatos em todas as cidades do Brasil, que nós vamos expandir assim em todos os estados, mas essa é a limitação de quem cresce com fundações sólidas e cresce cuidando dos valores do partido. Então, provavelmente os estados aí, eu não vou dizer quantas cidades vão ter em cada estado, porque elas estão começando a se inscrever. Lembrando, o Partido Novo tem processo seletivo para vereadores, tem processo seletivo para candidatos a prefeito, isso leva tempo, isso é trabalhoso encontrar gente boa, não é fácil, afastar os oportunistas, afastar aquelas pessoas que querem aproveitar da marca Novo, que está crescendo muito bem, para poder entrar, né, pegar no vácuo desse crescimento. Então, tem um processo criterioso, muito sério, que nós vamos respeitar. E isso pode criar algumas frustrações, mas é importante que a gente tenha esses passos de forma que a gente respeite os nossos valores. Mas imagina então que vai ter candidato pelo menos Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, né, deputado? Só para completar. Não, vai ter mais, vai ter Campinas, São José dos Campos, mas veja, toda cidade que tem capacidade, e outras cidades no sul do Brasil, no Nordeste também, nós temos que avançar mais no Nordeste, é uma grande oportunidade no Nordeste, Centro-Oeste, mas todas essas cidades, nós temos que lembrar o seguinte, tem que ter candidato bom, não adianta lançar por lançar. Hoje, se a gente lançasse candidatos em todas as cidades sem critério, provavelmente muitos seriam eleitos, mas essas pessoas estariam muito problema para o partido. Então, tem o processo seletivo e pode ser que tenham cidades que não tenham candidato, por exemplo, a prefeito. Certo. Vão ter para vereadores, mas para o prefeito não, porque nós não identificamos uma pessoa adequada e alinhada com nossos valores. O cuidado é muito grande. Nós temos que afastar aquela ideia de oportunismo, aquela ideia de vamos aproveitar o embalo, vamos, né, surfar essa onda, que é um perigo muito grande de dar um voo de galinha. Nós vamos dar passos muito bem dados. Certo. Ana Paula, a sua pergunta. Deputado, me perdoe insistir nesse tema de reforma tributária, mas é que a gente sabe, né, que uma reforma tributária ela pode trazer muitos benefícios para a economia. Nós tivemos aqui essa semana o senador Oriovisto Guimarães dizendo que a possível reforma tributária no Brasil não contempla corte de impostos, como a reforma tributária da administração Trump teve aqui como um ponto crucial nos Estados Unidos. A gente sabe que o Novo tem um DNA forte no liberalismo econômico, mesmo que esses textos não contemplem algum corte de impostos, o Novo pensa em tentar incluir isso na proposta para a reforma tributária? Ana Paula, eu como empresário sou a pessoa que mais se envolve na questão de tributos. Eu fui eleito com a pauta da reforma tributária e com a pauta da desburocratização. Eu vou falar uma coisa que talvez choque muita gente. Essa reforma
não vai diminuir a carga tributária nesse momento. Por quê? Porque o Estado brasileiro é do tamanho da carga tributária, com mais um déficit de mais ou menos 130 bilhões por ano. Mas nós temos ganhos muito mais importantes nesse momento, que é simplificar o sistema tributário brasileiro, que é um manicômio, é uma loucura, é um puxadinho. Foram criando enormidade de tributos que geram contenciosos, que geram, na questão de você fazer a tributação na origem e não no destino, uma decisão de investimento baseada em subsídios tributários, é Estado e município dando um monte de subsídios que acabam não voltando para a população, porque essas empresas se instalam nos lugares onde elas não têm a maior vocação. Nós temos problemas para tudo enquanto é lado. Imposto que é regressivo, imposto que é cumulativo, não temos um IVA, né, um imposto de valor agregado de fato. Então nós temos que trabalhar principalmente em transformar o sistema tributário brasileiro como o americano. Você compra uma bicicleta, paga lá $300, mais 30 de imposto e pronto. É imposto por fora, não é por dentro. E ainda, um outro problema muito grave que quebra as empresas no Brasil é que no Brasil se paga imposto muito antes até de você dar partida num caminhão, que é o fluxo de caixa dos tributos. Num país como os Estados Unidos, você paga no consumo, ou seja, você paga só o imposto, não na cadeia produtiva, mas quando a pessoa consome, e aí ela vai direto para o cofre. Não há problema de fluxo de caixa para as empresas. O Brasil, o empresário tem que financiar o pagamento de imposto, porque ele tem que vender a 120 dias para uma outra indústria, tem que pagar imposto em 20 dias e tem que financiar 100 dias. Isso quebra as empresas. Agora, eu gostaria só de emendar, aproveitando essa ideia, reforma da trabalhista, reforma previdenciária e reforma tributária, elas são extremamente importantes para as novas fundações do Brasil, mas são reformas estruturais. Elas não vão entregar empregos imediatamente. O que entrega emprego imediatamente, que é o que nós vamos falando muito, é desoneração da folha de pagamento, que passa pela tributária também, porque para você desonerar a folha, você tem que encontrar uma outra fórmula de você financiar a própria previdência que nós estamos falando agora, desburocratizar, privatizar, abrindo mais oportunidades para todas as empresas, acabar com essa burocracia maluca de E-Social, Bloco K, Jovem Aprendiz, NRs. Nós temos que também preocupar muito com capital de giro. As empresas brasileiras estão sem capital de giro. E aí nós podemos ter duas possibilidades, que é, um motivo é dar mais prazo para pagar tributos e o segundo é liberar parte do Fundo de Garantia e do PIS para o cidadão poder consumir. Tendo essas fundações e tendo essa nova forma de você desburocratizar, deixar o ambiente, que é a MP que a gente acabou de aprovar, de 881, de liberdade econômica, aí sim nós vamos entregar emprego, que é a grande preocupação hoje de todo o brasileiro. Deputado Alexis Fontaine, deputado federal pelo Partido Novo, aqui por São Paulo, muito obrigado pela sua participação em Os Pingos nos Is. Boa noite, bom trabalho. Obrigado, Bruno. Obrigado, Felipe. Obrigado, Ana Paula.